depois que se cumprir isso, você continuar estudando em Romanos, diz que o Senhor vai formar um novo homem. Judeus e gentios, no amor de Yeshua, vão transformar-se no perfeito homem. O homem que caminha lado a lado, o homem do reino de Deus. E o Senhor tem um plano ainda assim, por isso que eles são usados até hoje como relógio. Tudo que acontece em Israel é espelho para o mundo, é para que nós fiquemos atentos. A palavra fala, no livro, a passagem agora, que enquanto houver o sol no céu e a lua lá, a aliança do Senhor permanece intacta com Israel. Tirar um judeu sobre a terra. Oi? Enquanto tiver um judeu sobre a terra, o sol brilhará no céu. Enquanto houver um judeu sobre a terra, o sol brilhará. Então, Deus continua prezando pelo seu povo. E nós fazemos parte disso hoje. Mas não aceite isso. Por isso que muitas pessoas falam, mas isso são festas de judeus. Não. Nós vemos aqui na palavra, se você pegar na tua Bíblia aí, fala, não são festas judaicas. São festas do Senhor. Festas que Ele pediu para que fossem celebradas. Para que nós víssemos, treinássemos, ensaiássemos a salvação que Ele tem preparado para nós. Amém? Então ainda é uma festa que nós celebramos como um ensaio. Porque nós vamos nos apresentar perante Ele. E haverá, né? Toda lágrima dos olhos será enxugada. Aleluia. Toda lágrima será cessada, não haverá dor, não haverá Aleluia. dor. Amém? Essa festa vai se cumprir. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos treiná-la. Amém? E por fim, aleluia, nós vemos a festa dos tabernáculos. A partir do versículo 33 diz na palavra. Na verdade, começa antes, é que eu trouxe na parte do versículo que resume, para nós ganharmos tempo aqui. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas para que os descendentes de vocês saibam o que eu fiz aos israelitas. Morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Olha que coisa linda. As festas começaram a ser instituídas aonde? Na saída do Egito, proclamando a libertação através do Messias. E as festas se encerram aonde? Nas tendas, as quais o Senhor levou o seu povo morar no deserto. E aí você vai estudar o tabernáculo de Moisés. O Senhor também deu o quê? O modelo do tabernáculo e a disposição do acampamento, onde cada tribo ficaria acampada, em qual lado do tabernáculo ficaria acampada e qual era o dom de cada tribo, os que eram guerreiros, os que viam os templos, a tribo da adoração, o tribo de intercessão, a tribo dos mercadores, que era a tribo dos negociantes. E quando você vai estudar isso, eu não consegui trazer o desenho. Que você vê o desenho que forma a disposição do acampamento de Israel. Adivinhem o que forma? É lógico. Alguém fala alguma coisa? Uma cruz? Uma cruz. Porque ficava no norte a tribo de Judá. Eu não me lembro todas as tribos específicas, mas ficava uma tribo em cima, 2 embaixo, 2 dos lados, 2 em cima e o restante embaixo. E no meio do tabernáculo então formava-se a cruz. Aleluia. Isso está desenhado nos estudos dos fariseus, dos sacerdotes de Israel. E o que essa festa celebra, querido? Deus fala para Moisés trazer o povo. Mas eles já moravam em tendas. Não é verdade? Eles estavam no deserto, eles já habitavam em tendas. Mas até hoje, por 7 dias o Senhor fala, vocês vão morar em tendas no tempo de tabernáculos, porque o Senhor sabia que havia chegar um tempo que eles iam conquistar cada um a sua terra, cada um a sua porção da herança, mas que mesmo quando se conquistasse a sua parte da herança, eles deveriam ter esse tempo de celebração, de sentar, de fazer as cabanas, as
folhas de ramo, folhas de salgueira, como fala de tamareira. Eles faziam uma cabaninha simples mesmo, 4 madeirinhas com aquela armaçãozinha em cima, e eles enfileiravam, que nem a gente vê essas cabaninhas de praia que às vezes faz, tipo, perdido no deserto aí. E aí eles habitavam, moravam ali por 7 dias, e ali os mais velhos contavam toda a história da libertação de Israel, e todas as histórias das batalhas, todas as histórias dos grandes feitos do Senhor para os filhos. E os filhos cresciam ouvindo isso. E os filhos cresciam vendo as festas acontecerem. E os filhos cresciam amando a palavra do Senhor. Glória a Deus. E aí eu quero, assim, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, fala sobre isso, Despertar da Igreja de Cristo, do Dr. Robert Harvey. Ele explica bem detalhadinho as festas. Mas tem uma passagem aqui, eu quero ler rapidinho. Aqui. Esse título fala assim: a perda da ênfase judaica nos lares. A vida espiritual do cristianismo americano, que é um autor americano do século XX, é primordialmente uma atividade de igreja. Ocorre em um prédio e é liderada por profissionais pagos. A maioria das atividades requer dos indivíduos nada mais do que o comparecimento de vir à igreja. Isso é bem diferente da mentalidade judaica da igreja primitiva. Na mentalidade judaica, o primeiro lugar para desenvolvimento espiritual é o lar. Aleluia. Muitos cristãos hoje não percebem que praticamente em toda a Bíblia o povo de Deus não tinha uma igreja para ir. Eles não tinham um lugar para se reunir na adoração pública. A nossa visão de adoração está tão presa a 4 paredes de uma igreja que nem sequer conseguimos imaginar algo diferente. Ao estudar a Bíblia, vemos que o tabernáculo e o templo não eram lugares para reuniões públicas semanais de adoração. Até o cativeiro na Babilônia, a sinagoga provavelmente não existia. Quase toda a história dos judeus, e mesmo até hoje, o foco principal da adoração judaica é o lar. Mesmo a verdadeira igreja messiânica primitiva. É por isso que antes dos dias de Constantino, nós não vemos cristãos construindo prédios de igrejas. Eles tinham um modelo bem diferente da adoração, os seus lares. Biblicamente, a maioria das principais festas e celebrações não eram reuniões coletivas de sinagoga ou templo, mas reuniões de família, presidida pelo pai que funcionava como ancião e sacerdote da sua família. Ao ler o livro de Êxodo, vemos que a Páscoa é planejada para ser celebrada no lar, ao redor da mesa de jantar. E em Sucote, nos tabernáculos, os pais constroem um abrigo temporário, que é a Sucá, no quintal, e toda a família acampa com Deus por uma semana. A mais importante celebração da adoração é dar boas-vindas aos Shabat semanalmente, que de novo ocorre nos lares. Então, quando nós vamos estudar as festas bíblicas e a igreja que Deus trouxe como modelo, que é Israel, a igreja como nós conhecemos hoje foi instituída por Constantino, quando ele não conseguia vencer os cristãos, que se multiplicavam. Empalava os cristãos nos jardins, acendia cristãos como tochas vivas, dava para os leões comerem. As pessoas começaram a fugir para as catacumbas, morar literalmente em sarcófagos escondidos a 10, 15, 20 metros abaixo do solo. Teve pessoas que viveram na terra que nunca viram o sol nessa época dos judeus, que viviam gerações dentro de cavernas subterrâneas, praticando a palavra, e a igreja sendo perseguida. Então Constantino, por uma revelação maligna, viu a cruz, venceu a guerra e falou: eu agora sou cristão, se batizou, mas ele fez uma paralisação da igreja primitiva, instituiu tudo que a grande maioria das coisas que nós conhecemos hoje como igreja. Mas não é errado hoje nós cultuarmos no templo. É bênção, nós viemos todas as semanas, vimos os irmãos, celebramos juntos, adoramos juntos, conversamos juntos, aprendemos em escola dominical. Mas, queridos, tenham em mente que a sua casa é a primeira unidade da igreja. Amém. A sua casa. Amém. Não como muitas igrejas, como muitas visões têm ministrado, toda casa é um lar, todo líder tem que multiplicar, e tem que avançar, e tem que crescer, e tem que ganhar, multiplicar, e crescer, ganhar, multiplicar. Não é isso. Ainda que dê certo, o foco principal do seu lar é que o pai, o sacerdote do lar, a
mãe, a esposa que está ali intercedendo, orando, a ajudadora, que nós vemos em Provérbios 31. Os filhos são as coroas na cabeça dos pais. Aleluia. E os filhos crescem nesse ambiente, não são roubados pelas ilusões da TV. Quando nós celebramos as festas, imagina o seu filho, imagina na aula desde pequenininha, celebrando as festas, entendendo. E cada festa a gente aprende da palavra. Cada festa a gente celebra a palavra. E temos 4 festas que a gente pode falar, olha, já aconteceu. E cria expectativa no coração das nossas crianças. Ainda tem 3 para acontecer, e são as mais gloriosas. E crescerem nesse ambiente. Queridos, é a plenitude do poder da Igreja de Jesus Cristo que está a ser revelada. Amém? Esse povo que voltou incendiado no Flames. Peça para o Espírito Santo revelar para vocês. Vocês vão ver, vocês vão ouvir. E toda a igreja que está aqui. Aleluia. Vamos viver o ano de 2016 não na expectativa do mundo, mas na expectativa das festas do Senhor. Amém. E nós podemos ver também as festas do tabernáculo lá. As 3 primeiras festas, elas simbolizam o átrio, que é onde tem a purificação e onde tem a redenção dos pecados, onde o cordeiro era imolado, onde havia ali o arrependimento e que os pecados eram pagos através do cordeiro que era levado para o sacrifício. O santo lugar simboliza a festa do Pentecoste, porque quando nós vamos estudar o santo lugar, fala do quê? De provisão, porque o que tem lá? A mesa dos pães e a vela da menorá, que fala do Espírito Santo de Deus, para que ela chama jamais, porque ela não podia ser apagada, simboliza o Espírito Santo de Deus. Então Pentecostes está revelado também no santo lugar. E no 7º mês, a festa dos tabernáculos, habitando na glória de Deus. E a revelação profética da festa de tabernáculos, de habitar tabernacular na presença de Deus nas barracas, né, simboliza o quê? Que a glória de Deus vai se manifestar plenamente. E aí está escrito em Isaías 11: e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos. O leão comerá palha com o boi, e brincará como a criança de peito sobre a toca da áspide. Desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Fala do milênio, que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos com a sua igreja gloriosa. Aleluia. É um ensaio para este tempo de paz que haverá sobre a terra, que também é um outro estudo mais profundo, mas que nos anuncia a palavra poderosa do Senhor. Nos anuncia que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. Nos anuncia que nós podemos legislar, né? Eu tive até uma situação nessa semana de mudança, algumas pessoas puderam ver no Face, que eu tinha muita roupa acumulada por causa da mudança, precisava lavar roupa, precisava pendurar no meu quintal, agora não é tão coberto, mas não tinha como, já estava faltando roupa para usar. Então, eu aprendi isso. Como Josué, vamos legislar sobre os céus. Tomei posse, falei, Senhor, me ajuda na minha fé nesse momento, e orei e falei assim, só vai chover a hora que a minha roupa secar. Sério. E o que aconteceu? Eu lavei 3 máquinas de roupa, fiz tanto no varal, bonitinho. Aí fui lá, recolhi, ficou sequinho. A hora que eu acabei de dobrar para no cesto, gente, sem mentira nenhuma. Eu fechei a porta da cozinha e tudo durou 5 minutos. Vai estragar todo o meu trabalho. Queridos, nós temos poder para legislar essa terra como embaixadores de Cristo. Não poder para legislar me achando melhor do que os outros, mas para trazer o reino de Deus na terra. Naquele momento a minha necessidade foi essa, da roupa. Mas se Deus é capaz de cuidar de uma chuva que vai molhar minha roupa, o que mais Deus não vai fazer por nós? Né? Como o Júnior ministrou no louvor, se tem previsão de desemprego, o seu emprego não é o seu sustento. Se tem previsão de qualquer coisa que seja das notícias, eu uso como base o que nós temos ouvido na TV, não se desespere. Aleluia. Porque nós servimos um Deus poderoso, que se for necessário vai mandar até os corvos vir trazer o alimento necessário. Aleluia.
vai usar até o ímpio para nos abençoar. Amém. Essa é a revelação das festas bíblicas. Amém, queridos? Eu espero que todos possamos ser abençoados e enriquecidos pela revelação das festas. E que a gente possa ter a oportunidade de celebrar, principalmente nos lares. Né? Ah, não sei como que faz. A gente passa um estudinho básico, mas é na sua casa, na tranquilidade, sem legalismo, sem acusação, sem religiosidade, sem rituais, mas com o Espírito Santo trazendo a revelação no coração. Amém. Da palavra e da eternidade que nós temos preparado aqui em Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Talvez você pense assim, nossa, é muita informação para me guardar. Mas é. Se alguém quiser o PowerPoint, se você olhar, são apenas 7 durante um ano. Aí você fala, mas não é tudo. Né? A gente tem um ano para aprender mais as coisas de Deus. A palavra de Deus fala para nós assim, ó, o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. Querido, a gente tem que se aprofundar mais nas coisas de Deus. Hoje a gente, a Aline falou a respeito de festa, mas quantas coisas que as pessoas estão perecendo porque está faltando buscar algo na palavra. E se nós falamos que nós somos cristãos, a nossa regra de fé é a Bíblia, a palavra. Hoje a gente estava em Orfino e fomos aconselhar uma pessoa. Eu chamei a Aline, porque é uma mulher e aquele não estava junto. E ela começou, antes de começar o culto, Deus me deu uma visão, e a gente então fala, a gente pensa assim, mas sei lá, essa visão que eu compartilhei, Deus me deu uma visão de um barquinho, e esse barquinho estava anunciando assim, e às vezes vinha ondas fortes, mas às vezes vinha uma calmaria, mas mesmo na calmaria parecia que estava perdido, não tinha um arbusto. E depois eu entendi o porquê disso, quando eu estava conversando com essa pessoa. Mas é muito tempo de convertido já, ela tem. E olha para você ver como o povo perece porque falta de conhecimento, a gente tem que buscar as coisas de Deus. E a gente conversando, ela falou assim que ela dava ensinamento bíblico numa igreja. Falou que o esposo dessa mulher ministra a palavra de Deus, numa igreja bem conhecida, ministra a palavra. Só que frequentando a igreja de segunda a segunda, não tinha tempo, família. E ela começou a ver algumas coisas, eu não vou estar falando, e ela falou assim, não, isso eu acho que está errado. E começou a ver algumas coisas erradas e se afastou. Olha só, o pastor, se pode dizer pastor, ele orientou o marido separar da esposa, para que ele ficasse de segunda a segunda da igreja. E falando que ela estava sendo ali uma pedra de tropeço no ministério dele. Queridos, faz 40 dias que eles estão separados. E a mulher não tem, está perdida. A mulher que está no ensinamento bíblico na igreja está perdida. E 40 dias faz que o marido não está na casa. Tem filhos, ela precisa acertar a conta. E a gente conversando, ela foi até perguntar coisas para mim, ela falou assim, olha, eu queria uma direção de um pastor, porque ela conversa com a pessoa só está interessada em querer que ela congrega em outra igreja. Ela falou, olha, eu sou bem em situação financeira falando, e o outro pastor fala, não, fica você aqui, depois teu marido vem. O outro fala assim, não, fica você aqui e separa com o esposo. Que conceito que é esse, meu filho? Aí eu falei para ela assim, várias coisas a gente conversando, a hora até passou, né, amiga? Que a gente tinha marcado estar aqui 11h30, chegamos aqui às 1h e pouco da tarde, e Deus sabe todas as coisas. Mas eu falei um versículo para ela, falou assim, olha, a palavra de Deus fala assim, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Sabe o que é a para nós? Aonde está isso na Bíblia? Que eu preciso saber disso aí, eu preciso ler isso. Ela dá ensinamento na igreja. Vocês estão vendo essa pessoa não buscar realmente a Deus? O que está acontecendo na hora que foi ministrado aqui nessa noite? Primeiro, a gente tem que estar com a nossa primeira igreja bem, que é a tua família. Aleluia. Glória a Deus.
né? E eu tenho certeza, se você estiver bem na tua casa, você vai vir para a casa de Deus para adorar Ele. Aleluia. Aquilo que Ele tem feito na tua vida. Amém. Ah, pastor, então, mas se eu tenho problema, eu não posso ir na igreja? Vem, o Senhor vai fazer infinitamente mais a nossa vida, aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele tem o poder de fazer, mas em primeiro lugar, a tua família. Em primeiro lugar, é a família, não é ministério. Foi tanta coisa que a gente falou, eu falei para ela, só te falar uma coisa, você esquece de igreja. Foi a primeira coisa que eu falei para ela. Para tudo. Segunda coisa, eu perguntei para ela, eu falei assim, teu marido tem problema de cabeça? Foi a segunda coisa que eu perguntei. Ela falou, não, pastor. Eu falei, é o que está aparecendo. Eu falei, vocês estão buscando muito conselho no homem, eu não sei qual o interesse. Ela chegou até um carro para a igreja, né? Não sei qual o interesse que eles querem, a pessoa ali, mas sem fundamento bíblico. Queridos, meu povo merece que falta conhecimento. Vamos buscar Deus. Amém. Vamos orar. Né? Essa administração de festas, né? Tem 12 anos, 12 meses no ano, né? Para você ir aprendendo a respeito disso. E talvez pelo menos uma festa a gente vai realizar na igreja, todo mundo junto, mas com ensinamento. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso na nossa vida. Coloque em pé, nós vamos encerrar. Não encerrar, né? Muita gente não encerra. A gente continua cultuando cada dia. Amém? Amém, Jesus. Nós vamos para a nossa casa. Glória a Deus. Que a gente venha ter uma semana abençoada na presença do Senhor, buscar verdadeiramente a Cristo, independente, né, do tempo que a gente se dedica a estar na presença dEle. Não importa se você fica 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, né? Deus sabe a maneira que você, né, se dedica a Ele. Mas que nessa semana, busca Deus todos os dias. Amém. Não importa se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Se você pode fazer isso as 3 vezes no dia, glória a Deus. Se não, independente do horário, busca Deus todos os dias. Busca Deus na palavra, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha abençoar a tua casa, tua família, teu trabalho, teus filhos. Glória a Deus. Vem, bota tua mão para Goiás. abençoar a tua vida. Obrigado, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai. que a comunhão do Santo Espírito possa estar sobre a nossa vida, possa estar sobre a tua vida. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor. Aleluia. Que a tua semana seja uma semana de bênção. Amém, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Abraça o teu irmão. Diga para ele uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Só não conseguindo dormir um pouco, né? Ah, impossível. Muita bagunça? O menino estava desesperado, não tinha nem Mas isso aí, esse
já fiz, eu sabia que era.